Imagine um pandeiro esquecido, a roda de samba silenciada. É exatamente isso que acontece com seu potencial a cada instante. Não é amanhã, nem depois do carnaval. É agora. A cada segundo de hesitação, cada adiamento, cada amanhã eu começo, sussurrado na escuridão da sua própria acomodação, você está trocando a maestria pela escravidão. Opta por permanecer na multidão que se deixa levar como folha seca na ventania, impotente e fadada ao esquecimento. A maioria das pessoas morre duplamente. Primeiro, quando abandonam a disciplina. Segundo, quando o corpo físico sucumbe a um espírito já falecido há tempos. Você se acha diferente, especial, o Pelé da sua própria vida? Suas ações, infelizmente, revelam a verdade nua e crua. A inconstância te expõe como mais um sonhador num mundo que, sem dó nem piedade, devora sonhos. Maquiavel, o mestre florentino, compreendeu algo que escapa a 99% da humanidade. O poder não se conquista em rompantes de inspiração. Não se alcança com picos de motivação. O poder se forja na repetição implacável de ações que os fracos consideram insuplatáveis. Ele escrevia sobre príncipes e reinos, mas ensinava algo muito mais profundo: a ciência de se tornar intocável, inabalável, como o Cristo Redentor no Corcovado. Hoje, você desvendará o segredo mais perigoso da história humana. O segredo que separa os líderes dos liderados. O segredo que transforma homens comuns em verdadeiras forças da natureza, como a garra de um Zico em campo. Esse segredo esteve escancarado por 500 anos, à espera de alguém com a coragem de abraçar sua verdade brutal. Esse segredo atende pelo nome de consistência. Não a consistência branda das boas intenções, não a consistência confortável dos hábitos fáceis, a consistência de ferro que exige sangue, suor e lágrimas. A consistência implacável que mata cada desculpa antes mesmo que ela possa respirar. A consistência que te transforma em algo que seus adversários não conseguem compreender e muito menos derrotar. Mas antes, você precisa morrer. Precisa matar a pessoa que você foi ontem. Precisa assassinar a voz que sussurra conforto e moleza. Precisa enterrar a parte de si que busca o caminho mais fácil, a sombra e água fresca. Só então poderá iniciar a transformação de escravo em mestre. Se esta mensagem tocou em algo profundo aí dentro, se sentiu o despertar de algo poderoso e perigoso, prove. Clique no botão de valeu demais agora, não depois, não quando der na telha, agora. E se estiver pronto para se juntar a um grupo seleto de indivíduos que se recusam a aceitar a mediocridade, inscreva-se neste canal. Estas palavras não são para todos, são para os poucos que ousam se tornar mais do que humanos. A batalha começa com uma verdade irrefutável. Todo homem que já alcançou o poder genuíno compreendeu que a motivação é inimiga da grandeza. A motivação vem e vai como as estações do ano. Chega com pompa e desaparece sem aviso prévio. Seduz com promessas mirabolantes e abandona na hora que você mais precisa. A motivação é a droga dos fracos, o falso deus daqueles que confundem sentimentos com ações. Maquiavel, observando os príncipes de sua época, notou algo crucial. Os que se mantiveram no poder não eram os mais carismáticos, não eram os mais amados, nem sequer os mais inteligentes, eram os mais consistentes. Compreendiam que o poder se constrói com repetição, não com revelação, com disciplina diária, não com inspiração divina, com ação sistemática, não com rompantes esporádicos de energia. Pense nisso com carinho. O sujeito que treina o corpo todos os dias durante um ano inteiro derrotará aquele que treina intensamente por um mês e depois abandona tudo.
A pessoa que lê por 30 minutos diariamente superará o gênio que lê por 8 horas uma vez por mês. Aquele que pratica sua arte com devoção religiosa dominará habilidades que talento natural algum consegue alcançar. Esta é a primeira lei do poder. A consistência é o grande multiplicador. Transforma o ordinário em extraordinário. Transforma o fraco em perigoso. Torna o impossível inevitável. Entretanto, a maioria das pessoas não consegue ouvir essa verdade. Estão viciadas na ilusão da transformação da noite para o dia. Rezam no altar dos resultados instantâneos. Acreditam que o sucesso deve ser agradável, que o crescimento deve ser confortável, que o poder deve vir sem sacrifício. Estão redondamente enganadas. Sempre estarão, e por isso permanecerão impotentes. A segunda lei do poder corta ainda mais fundo que a primeira. A dor é sua mestra e o conforto seu algoz. Cada instante que você passa no conforto é um instante roubado do seu potencial. Cada escolha fácil é um voto na mediocridade. Cada vez que você escolhe o que te agrada em vez do que é necessário, está se treinando para ser fraco. Maquiavel escreveu sobre a necessidade de ser temido em vez de amado, porque ele compreendia a natureza humana. As pessoas respeitam o que as desafia e desprezam o que as acovarda. Isso se aplica não apenas à liderança, mas também ao autodomínio. Você precisa aprender a temer sua própria fraqueza mais do que teme o desconforto. Precisa aprender a amar a sensação de queimação do crescimento mais do que o prazer entorpecente da estagnação. Pense na última vez em que se sentiu verdadeiramente orgulhoso de si. Não o orgulho vazio dos troféus de participação ou da validação externa. A satisfação profunda, visceral, que vem de conquistar algo difícil. Essa sensação veio da luta, não é verdade? Veio de superar a resistência, de escolher o caminho árduo quando o caminho fácil estava disponível. Essa é a sensação de poder. Esse é o sabor da maestria. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Essa sensação não é a recompensa pela luta. Essa sensação é o sinal de que você está se tornando mais forte do que era ontem. É o seu sistema de orientação interno te dizendo que você está indo na direção certa. A maioria das pessoas experimenta essa sensação uma ou duas vezes e passa o resto da vida correndo atrás de prazeres mais fáceis. Tornam-se viciadas em conforto, escravas da conveniência, prisioneiras da própria fraqueza. A terceira lei do poder te separará de 99% da humanidade. Você precisa construir sua fortaleza de rituais diários, não diretrizes flexíveis, não boas intenções, rituais sagrados, inegociáveis e inquebráveis que governam sua existência como leis naturais. Maquiavel observou que os príncipes bem-sucedidos criavam sistemas que funcionavam sem eles, construíam estruturas de poder que operavam independentemente de seu humor, sua energia ou suas circunstâncias. Você precisa fazer o mesmo com sua vida. Precisa criar sistemas de disciplina que funcionem automaticamente, que te puxem para frente mesmo quando você resiste, que tornem o sucesso inevitável em vez de acidental. O que acontece quando alguém se compromete verdadeiramente a construir esses sistemas de poder? O que se torna possível quando alguém para de negociar com a fraqueza e começa a comandar seu próprio destino? A transformação que se segue é tão profunda que ameaça tudo o que você pensava que sabia sobre o potencial humano. Sua rotina matinal não é uma sugestão, é lei. Sua programação de treinamento não é uma preferência, é mandamento. Seu tempo de estudo não é opcional, é obrigatório. Estes não são hábitos que você constrói, são disciplinas que você forja no fogo do compromisso absoluto. Tornam-se parte da sua identidade, codificadas no seu DNA, mais difíceis de quebrar do que os ossos.
A maioria das pessoas negocia consigo mesmas diariamente, acordam e imediatamente iniciam o debate interno sobre o que farão ou não. Devo treinar hoje? Estou com vontade de ler? Posso pular essa vez? Essa negociação interna é a morte do poder. Cada negociação enfraquece sua vontade. Cada debate fortalece sua resistência. Cada concessão te ensina que sua palavra não vale nada, nem mesmo para você mesmo. A pessoa que construiu verdadeira disciplina não negocia, não debate, não considera opções, age. Como respirar, como o batimento cardíaco, como o nascer do sol, suas ações se tornam automáticas. Isso não é existência robótica, é existência transcendente. É o que Maquiavel chamava de a aparência de maestria sem esforço que vem da preparação brutal. Considere a quarta lei do poder e considere-a com carinho. Você precisa aprender a matar suas desculpas antes que elas possam falar. Desculpas não são explicações, não são razões. São a linguagem dos derrotados. São as canções que os escravos cantam para se consolarem em suas correntes. Cada desculpa que você aceita torna a próxima desculpa mais fácil. Cada justificativa para a fraqueza abre a porta para uma fraqueza maior. Maquiavel compreendia que um príncipe que desse desculpas para o fracasso logo daria desculpas para a rendição. Ele estudou o colapso de reinos e notou um padrão. A derrota nunca vinha de repente. Vinha através da aceitação gradual de desculpas. Primeiro, desculpavam pequenos fracassos. Depois, fracassos maiores. Depois, fracassos catastróficos. Quando reconheciam o padrão, já haviam perdido a guerra. Suas desculpas seguem o mesmo padrão. Você desculpa faltar a um treino porque estava cansado. Depois, desculpa faltar uma semana porque estava ocupado. Depois, desculpa abandonar o condicionamento físico completamente porque não tem tempo. Cada desculpa parece razoável isoladamente. Juntas, formam o projeto da sua destruição. O clima não é desculpa. Seu humor não é desculpa. Suas circunstâncias não são desculpas. Seu passado não é desculpa. Sua genética não é desculpa. Sua educação não é desculpa. Sua idade não é desculpa. Seus recursos não são desculpas. Estas são simplesmente condições sobre as quais você opera. Condições não determinam resultados. Escolhas determinam resultados. Ações determinam resultados. Consistência determina resultados. Quando você realmente entende isso, quando sente essa verdade nos seus ossos, algo muda dentro de você. Você para de procurar razões pelas quais não consegue e começa a encontrar maneiras de conseguir. Você para de explicar por que fracassou e começa a garantir que terá sucesso. Você para de ser a vítima das suas circunstâncias e começa a ser o criador dos seus resultados. A quinta lei do poder revela o segredo que a maioria dos gurus de autoajuda jamais te ensinará porque destrói o modelo de negócios deles. A motivação não é o começo da disciplina. A disciplina é a criadora da motivação. A maioria das pessoas espera se sentir motivada antes de agir. O mestre age primeiro e permite que a ação gere o sentimento. Pense nisso com carinho. Já percebeu que se sente mais motivado para treinar depois que já começou a treinar? Já observou que se sente mais inspirado para escrever depois que já escreveu a primeira frase? Já reconheceu que se sente mais energizado para estudar depois que já abriu o livro? Isso não é coincidência, é lei. A ação cria energia. O movimento gera impulso. A disciplina gera motivação. Quem espera pela motivação, esperará para sempre. Quem age apesar da ausência de motivação, descobre que a motivação segue a ação como a sombra segue o corpo. Maquiavel escreveu sobre a deusa do acaso e como ela favorece aqueles que agem com ousadia em vez daqueles que hesitam. Mas ele compreendia algo mais profundo. A não favorece verdadeiramente os ousados. A é criada pelos consistentes. O que parece ser sorte é, na verdade, o resultado da preparação sistemática encontrando a oportunidade.
O que parece talento natural é, na verdade, o produto da prática deliberada. O que parece sucesso da noite para o dia é, na verdade, a colheita de anos de trabalho invisível. Você não está esperando o momento certo. Você está criando o momento certo através de suas ações. Você não está esperando por circunstâncias melhores. Você está construindo circunstâncias melhores através de suas escolhas. Você não está rezando por motivação. Você está fabricando motivação através da disciplina. A sexta lei do poder mudará como você se vê e como os outros te veem. Sua reputação é sua sombra. Segue você para todos os lugares. Fala quando você está em silêncio e te representa quando você está ausente. Mas, ao contrário da sua sombra física, sua reputação está sob seu controle total. Cada ação que você toma a constrói ou destrói. Cada escolha que você faz a fortalece ou enfraquece. Cada dia que você vive a aprimora ou diminui. Maquiavel observou que a reputação era mais valiosa do que exércitos, porque a reputação podia vencer batalhas antes que fossem travadas. Um príncipe com reputação de consistência implacável podia deter inimigos simplesmente com sua presença. Um governante conhecido por cumprir sua palavra podia garantir alianças sem negociação. Um líder famoso por sua disciplina podia inspirar lealdade sem discursos. Sua reputação de consistência se torna sua maior arma. Quando as pessoas sabem que você faz o que diz que fará, quando diz que fará, independentemente de como se sente, começam a te ver de forma diferente, começam a te tratar de forma diferente, começam a te respeitar de forma diferente. Reconhecem que você não é como as outras pessoas, sentem que você opera sobre regras diferentes, compreendem que você transcendeu as limitações normais da fraqueza humana. Contudo, a reputação é frágil. Leva anos para construir e instantes para destruir. Uma promessa quebrada pode estilhaçar décadas de confiança. Um momento de fraqueza pode desfazer meses de força. Uma desculpa pode apagar anos de disciplina. É por isso que a consistência não é opcional. É por isso que desculpas são proibidas. É por isso que sua palavra deve ser mais dura que o aço e mais confiável que o nascer do sol. Mas existe algo ainda mais poderoso que a reputação. Algo que transforma não apenas como os outros te veem, mas como a própria realidade responde à sua presença. A pessoa que descobre esse segredo ganha acesso a um nível de poder que a maioria das pessoas nem sequer imagina que existe. A sétima lei do poder revela o segredo final que Maquiavel insinuou, mas nunca explicou completamente. Quando você alcança verdadeira consistência, quando sua disciplina se torna tão natural quanto respirar, quando sua palavra se torna lei até para você mesmo, algo extraordinário acontece. Você para de ser controlado por circunstâncias externas. Você para de reagir ao mundo. O mundo começa a reagir a você. Isso não é misticismo, é mecânica. Quando você se torna verdadeiramente consistente, desenvolve o que Maquiavel chamava de rala, mas que devemos entender como magnetismo pessoal. As pessoas são atraídas pela consistência como metal a um ímã, porque a consistência é rara. Num mundo de caos, você se torna o ponto de estabilidade. Num mar de fraqueza, você se torna a ilha de força. Numa era de desculpas, você se torna a voz do compromisso absoluto. Considere como as pessoas tratam de forma diferente alguém que sabem que cumprirá o prometido versus alguém que suspeitam que possa falhar. Considere como as oportunidades fluem em direção àqueles que provaram ser confiáveis. Considere como o respeito gravita naturalmente em direção àqueles que demonstram princípios inabaláveis. Isso não é acidente, é a ordem natural se afirmando. Poder reconhece poder, força reconhece força, consistência comanda respeito do próprio universo. Porém, a maioria das pessoas jamais alcança esse nível porque compreende mal a natureza da jornada. Acham que disciplina se trata de se forçar a fazer coisas que odeiam. Acreditam que consistência requer
Agora imagine a roda de capoeira, a ginga constante, a malícia no olhar. Domínio não é sofrimento eterno, é a liberdade de improvisar no ritmo da vida. Acreditar no contrário te prende na mediocridade, como um passarinho engaiolado que esqueceu como voar. A oitava lei do poder desmascara a maior lorota já contada sobre autodomínio. Disciplina não te engessa, te liberta. O cara que se domina é o único cara verdadeiramente livre. O resto é escravo das emoções, dos impulsos, das desculpas, que nem a gente vendo promoção de cerveja no bar. O disciplinado escolhe como reage. O indisciplinado reage sem pensar, que nem boi no matadouro. Quando você para de negociar com a preguiça, de dar trela para a insegurança, de se acomodar no sofá, a mágica acontece. A energia que você gastava brigando consigo mesmo vira força para construir coisas no mundo. A cabeça que vivia cheia de dúvidas fica focada que nem laser nos seus objetivos. A emoção que você jogava fora se achando incapaz vira um turbilhão de energia que te leva para frente. Maquiavel já sacava que o príncipe que se controlava, controlava o reino. Quem dominava a própria natureza, dominava a dos outros. O líder que vencia os inimigos internos detonava qualquer Zé Mané que viesse de fora. E isso vale para a vida de cada um. Quem manda em si, manda no destino. Quem controla os hábitos, controla o futuro. Quem é consistente, domina a realidade. Pensa nas pessoas de sucesso que você conhece ou admira de longe. Tira a grana, a fama, os troféus. Olha para a essência delas. O que você vê? Pessoas que aprenderam a fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Não importa se estão afim ou não. Gente que fez da consistência sua religião e da disciplina seu orixá. A nona lei do poder explica por que tanta gente boa se estrepa, mesmo sabendo disso tudo. Eles tentam criar disciplina como se fosse músculo, pegando pesado e depois descansando. Só que disciplina não é músculo, é habilidade. E habilidade se ganha praticando, não relaxando. Quem pratica disciplina todo dia vira disciplinado. Quem pratica de vez em quando continua na mesma, que nem a seleção brasileira depois da Copa. É aí que a maioria se afunda. Começa com tudo, jura de pés juntos, ataca os objetivos com garra de leão. Aí quebra a cara. Diz que precisa de um tempo, se convence de que merece um descanso, negocia uma folguinha e nunca mais volta a ser o que era. Acaba acreditando que a palavra não vale nada, que os compromissos são opcionais, que a disciplina é só de vez em quando. O mestre sabe que disciplina é que nem fogo de churrasqueira. Se você não botar lenha, apaga. Se deixar a brasa minguar, nunca mais esquenta direito. Mas se cuidar com carinho, botar lenha sempre, proteger com unhas e dentes, vira um calorão que derrete qualquer obstáculo. Suas atitudes diárias são a lenha desse fogo. Sua consistência é o oxigênio que mantém a chama acesa. Seu compromisso é a proteção que impede de apagarem a fogueira. Maquiavel falava do leão e da raposa, da importância de ser forte e esperto, mas ele sacava uma coisa que a maioria não entende. A maior esperteza é não se enganar sobre os próprios limites. A maior força é agir apesar do medo. A maior sabedoria é saber que você pode muito mais do que imagina. E a maior coragem é provar isso na raça. A 10ª lei do poder separa os que estão de bobeira dos que são de verdade. Tem que aprender a curtir o processo, mais do que o resultado. A maioria é viciada em troféu. Precisa de tapinha nas costas para continuar. Quer retorno imediato para não desanimar. Exige progresso visível para justificar o esforço. Essa noia por resultado enfraquece, porque resultado nem sempre depende de você, mas o processo, sempre. O cara que se apaixona pela rotina diária vira imbatível. Porque a alegria dele vem de dentro, ninguém tira. A satisfação dele vem da consistência, não da situação. A força dele vem do compromisso, não das condições. O poder dele vem da disciplina, não das conquistas. Ele aprendeu o segredo que os sábios já sabiam há séculos. O caminho é o destino, a prática é o prêmio, o processo é o que importa.
Quando você chega nesse nível, quando a disciplina vira automática, quando os hábitos ficam mais fáceis de manter do que de quebrar, você cruza uma porteira que a maioria das pessoas nem chega perto. Você entra no mundo do que Maquiavel chamava de o novo príncipe, o líder que se fez sozinho, que não deve o poder a ninguém. A 11ª lei do poder explica por que essa transformação é tão rara e tão forte. A maioria das pessoas é controlada por coisas de fora. O humor depende do tempo, a energia depende da grana, a motivação depende do que sente, as atitudes dependem do que está acontecendo. São folhas soltas, levadas pelo vento, sem rumo, sem chão, sem força interior. O cara disciplinado cria o próprio clima. O humor vem das escolhas, não das notícias. A energia vem dos hábitos, não das condições. A motivação vem do compromisso, não das emoções. As atitudes vêm dos princípios, não do que está na moda. Vira fonte de energia, em vez de sugador de energia. Cria o próprio ritmo, em vez de depender do embalo dos outros. Essa virada de chave não acontece do dia para a noite. Não é com discurso motivacional. É aplicando com garra, todo dia, sem desculpa, esses princípios que você está aprendendo agora. É escolhendo honrar seus compromissos, mesmo quando a vontade é de chutar o balde. É decidindo manter seus padrões, mesmo quando ninguém está olhando. É tendo a disciplina de ser consistente, mesmo quando os resultados não aparecem. Mas é aí que a maioria se lasca e nunca chega a ser mestre de verdade. Acha que depois de um tempo pode relaxar. Acredita que consistência tem prazo de validade, que maestria tem formatura, que poder é para sempre. A 12ª lei do poder joga essa ilusão por terra. Maestria não é um lugar para chegar, é um jeito de ser. No momento em que você acha que já sabe tudo, começa a cair. No segundo em que você pensa que pode tirar o pé, começa a andar para trás. Na hora em que você resolve que merece folga, começa a perder tudo que conquistou. Maquiavel já dizia que os príncipes que caíram não foram derrotados por inimigos de fora. Se destruíram sozinhos, de tanto se acharem. A fama amoleceu, a riqueza deixou metido, o poder fez descuidado. Pararam de fazer o que tinha dado poder, porque achavam que o poder era eterno. Quebraram a cara. Poder nunca é para sempre. Maestria nunca é garantida. Força nunca é segura. Tem que renovar todo dia, fazendo as mesmas coisas que trouxeram até aqui. É por isso que o mestre de verdade nunca comemora a vitória. Comemora o processo que levou à vitória. Não idolatra os troféus, idolatra a disciplina que criou os troféus. Não confia no passado, confia no presente. Sabe que a consistência de ontem não vale nada se a de hoje faltar. Que a disciplina da semana passada não tem força se a dessa semana sumir. A coroa da maestria fica na cabeça de quem entende que não tem linha de chegada. Não tem prova final, não tem diploma. Tem só a escolha eterna entre consistência e caos, entre disciplina e decadência, entre força e entrega. Todo dia de manhã você tem que escolher de novo. Todo dia que você vive tem que se comprometer de novo. A cada instante tem que decidir de novo. Para a cabeça fraca, isso parece um peso, uma prisão, uma maldição. Mas a cabeça de mestre vê isso como o maior presente que a vida pode dar. Você pode escolher, você pode decidir, você pode se criar de novo a cada dia. Você não está preso ao passado, não está limitado pela genética, não está amarrado às circunstâncias. Você só está limitado pela vontade de escolher a excelência em vez da mediocridade, a disciplina em vez do conforto, a consistência em vez da facilidade. A 13ª e última lei do poder guarda o segredo final que transforma conhecimento em sabedoria, entendimento em poder, intenção em realidade. Você tem que se tornar inevitável, não na marra, não na malandragem, não na sorte, mas aplicando com garra uma rotina que garante o seu sucesso. Quando você treina todo dia durante um ano, a transformação física vira inevitável.
Quando você estuda sua arte 1 hora por dia durante 10 anos, a maestria vira inevitável. Quando você economiza dinheiro todo mês durante 20 anos, a riqueza vira inevitável. Quando você pratica a disciplina todo dia durante a vida inteira, o poder vira inevitável. Isso não é fé, isso não é esperança, isso é matemática. A maioria das pessoas vive no vai que cola, faz as coisas quando tá afim, tenta quando tá motivado, insiste quando tá fácil, desiste quando aperta. Os resultados são aleatórios, porque as atitudes são aleatórias. O sucesso é por acaso, porque a consistência é por acaso. As conquistas são passageiras, porque o compromisso é passageiro. O cara que abraça a inevitabilidade joga com outras regras. Ele age, não importa o que sente. Ele insiste, não importa a dificuldade. Ele continua, não importa o tropeço. Ele se entrega, não importa a situação. Os resultados são previsíveis, porque as atitudes são previsíveis. O sucesso é planejado, porque a consistência é planejada. As conquistas são para sempre, porque o compromisso é para sempre. Maquiavel já dizia que a sorte não ajuda só os corajosos, mas os persistentes. O príncipe que aguentasse mais que os inimigos venceria. O líder que mantivesse os padrões por mais tempo que os concorrentes ultrapassaria. O cara que fosse consistente quando os outros virassem bagunça chegaria ao topo. Essa é a sua herança se você tiver coragem de pegar. Esse é o seu destino se você tiver força para buscar. Esse é o seu poder se você tiver sabedoria para desenvolver. Mas precisa de uma coisa que a maioria nunca vai dar. Precisa de tudo. Exige seu compromisso total. Insiste na sua dedicação absoluta. Não aceita nada menos que sua consistência implacável. Você está numa encruzilhada que vai mudar o resto da sua vida. De um lado, a vida tranquila da maioria, as desculpas esfarrapadas dos medíocres, a decadência suave até virar ninguém. Do outro, a disciplina bruta dos campeões, a consistência implacável dos poderosos, a transformação constante em algo extraordinário. A maioria vai escolher o conforto, a maioria vai inventar desculpa, a maioria vai se contentar com a mediocridade. Vão viver vidas apagadas, se perguntando o que teria acontecido se tivessem escolhido diferente. Vão morrer com o potencial enterrado, os sonhos por fazer, o poder por usar. Mas você não é a maioria. Você está aqui, ouvindo essas palavras, sentindo um negócio forte dentro de você que reconhece a verdade quando escuta. Você está pronto para pagar o preço que os outros não querem pagar. Você está preparado para fazer o que os outros não estão preparados para fazer. Você está comprometido a se tornar o que os outros não se comprometem a se tornar. A guerra pela sua alma acaba agora. A batalha pelo seu futuro acaba agora. A escolha que vai decidir tudo acaba agora. Você vai entrar para o time dos consistentes? Vai abraçar a disciplina dos campeões? Vai se transformar em algo intocável, algo inevitável, algo poderoso além do que você consegue imaginar? A resposta para essa pergunta não vai estar nas suas palavras, mas nas suas atitudes. Não nas suas promessas, mas no seu desempenho. Começando agora, começando hoje, começando nesse exato momento. Mas será que é só isso? O que acontece com quem domina esses princípios de verdade? Que nível de poder se abre para quem conquista consistência? Que transformações esperam quem se entrega de corpo e alma a esse caminho? Esses segredos só se revelam para quem mostra que merece na prática. Se essa mensagem tocou fundo em você, se você sentiu a verdade nessas palavras, mostre seu apoio com um valeu demais. Sua ajuda financeira permite que esse canal traga mais revelações sobre o poder, mais dicas sobre a maestria, mais segredos sobre como sair do comum e virar extraordinário. Esse apoio ajuda o canal a ir mais longe, a mudar mais vidas, a levar verdades importantes para quem está pronto para ouvir. A escolha é sua, o poder é seu, o futuro é seu, mas só se você tiver coragem de agarrar com consistência implacável, sem desculpa, inevitável. Essa é a ordem final.